Mokushiroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 4, O Diabo do Vale dos Espíritos. Estamos vendo que Percival está de fato determinado em trazer de volta Ordo, mas Nassins questiona como eles irão fazer isso, como eles irão salvar o seu avô, já que agora ele não passa de uma criatura irracional que não reconhece mais a sua família. No entanto, sim, tem a resposta. A pequena raposa revela que eles precisam apenas destruir o ser que transformou Ordo naquele monstro. E é então que Sim chama por Doni, que já entendeu o que ele precisa fazer. O rapaz saca o seu arco e flecha e aponta para aquela fada, lhe perguntando se ele era o responsável por aquele desastre, pois se for, ele será derrotado agora. Doni atira uma de suas flechas, porém a flecha passa muito longe do seu alvo. Se sentindo pressionado, Doni começa a atirar loucamente, mas aquela fada se esquiva facilmente de suas flechas enquanto diz: "Eu dei a vocês a chance de deixarem este desfiladeiro e fugirem." Nesse instante, Doni nota que já não tem mais flechas para atirar, e aquela estranha fada revela que não irá mais ser generosa com eles, e ordena que Ordo acabe com todos eles. Porém, inesperadamente, uma flecha atravessa a cabeça daquela fada. Um ataque certeiro e mortal que lança a fada praticamente sem vida ao chão. No entanto, ninguém ali sabia quem atirou e de onde veio aquela flecha. Mas sim, diz que isso não importa, pois algo mais importante estava acontecendo. Nassins e Percival observam que o corpo de Ordo desfaleceu. A criatura está totalmente imóvel e parece não ser mais uma ameaça. Com isso, todos passam a acreditar que conseguiram vencer, e Percival e Nassins comemoram, pois agora parecia ser apenas uma questão de tempo até tudo voltar ao normal. Só que não, pois lá do alto surge um novo cavaleiro, e essa pessoa dizia: "Bem, que legal da parte de vocês saírem arruinando o brinquedo dos outros." E de lá de baixo, surpresos, todos questionam perguntando: "Quem é você?" E aquele cavaleiro então segue dizendo: "Francamente, eu preferiria ficar vendo da arquibancada do que ter que subir ao palco. Mas vocês, crianças, estão me causando muitos problemas." Esse cavaleiro usava uma armadura âmbar e também podia flutuar. Nassins, bem nervoso, pergunta quem ele é. Esse foi ele quem transformou Ordo naquele monstro. E o cavaleiro responde: "Eu sou Talisker, o Cavaleiro Âmbar, um cavaleiro sagrado que serve o rei do reino eterno." Logo, Percival nota que esse cavaleiro faz parte da mesma ordem de cavaleiros que Ironside, o seu pai. No entanto, Nassins não estava preocupado com isso, pois a única coisa que ele queria era que ele fizesse o seu avô voltar ao normal, pois ele não tinha motivos para ter feito isso com ele. E olhando para Nassins, o cavaleiro então responde: "Se você insiste." Talisker voa até o chão e começa a caminhar na direção deles. O Cavaleiro Âmbar faz uma proposta: "Acerte um único golpe em mim e eu te conto tudo. E se você de algum jeito conseguir me derrotar, então sim, eu irei fazer o Ordo voltar ao normal." Nesse instante, o olhar de Nassins muda drasticamente. O garoto é dominado pelas suas emoções, mesmo com Sim dizendo para que ele não caia nas suas provocações. Mas Nassins não estava disposto a recuar. O garoto saca suas duas lâminas, Renbane e Belladonna,
Para salvar o seu avô, ele iria lutar com tudo o que tinha, ultrapassando até mesmo seus limites. Talisker comenta que sua habilidade é muito interessante. A capacidade de criar e difundir venenos, ou até mesmo os aplicar em objetos. Magia de encantamento e de alteração ao mesmo tempo. Você é mesmo um jovem bastante talentoso. Era o que dizia Talisker. Mas Nassins não irá lutar sozinho, pois Percival também se apresenta, dizendo que também irá lutar para salvar o seu avô. No entanto, Nassins agradece Percival, dizendo que fica muito feliz por ele querer ajudar, mas que aquilo seria muito perigoso para ele, já que o inimigo é um cavaleiro sagrado e sem magia, Percival estaria praticamente indefeso naquela batalha. Porém, Percival apenas olha para Nassins com uma expressão bem confiante. Percival se concentra, fazendo a clássica pose de herói de anime shounen. Mas no fim, nada acontece. Percival não entende porque nada está acontecendo. Ele começa a perguntar: por que não sai? Aonde estão vocês, pequeninos? E Percival acaba forçando tanto que ele acaba soltando até um pum. Mas diante daquela situação, Nassins agradece Percival, dizendo que está feliz por saber que ele se importa com ele, mas que ele não pode mais esperar, pois seu avô precisa dele. Nassins na ofensiva avança contra aquele cavaleiro sagrado. Porém, Talisker levanta seu braço apontando seu machado para o céu. E de repente, algo estranho começa a acontecer no céu. E observando aquele estranho fenômeno, sim, pressente o perigo que aquilo pode representar. E tenta avisar Nassins disso, gritando para o garoto olhar para cima. E ao olhar para aquilo, Nassins muda de expressão. O garoto, com um olhar de assustado, fica sem reação. Uma tempestade de granizo se forma e cai na direção de Nassins. Donnie, vendo aquilo, se assusta com a velocidade e o tamanho daquelas pedras de gelo. Ele comenta que se apenas uma delas acertar a cabeça, será um golpe mortal. Porém, Nassins sai ileso daquele ataque, pois Percival novamente salvou o garoto. Nassins agradece Percival mais uma vez e estende a sua mão para ajudá-lo a levantar. Mas, por um momento, eles se esqueceram de algo muito importante, que estavam no meio de uma batalha perigosa. De longe, Talisker apenas ordena: vá, pegue eles. E Percival, desta vez, não consegue ajudar o seu amigo, que é golpeado com muita força pelo monstro ordo. Nassins sente o impacto daquele golpe e, caído no chão, ele não consegue mais se mover. E o Cavaleiro Âmbar ordena que Ordo acabe com ele de uma vez por todas. E o seu avô ataca sem hesitar o corpo indefeso de Nassins. Porém, aquele monstro se surpreende ao notar que foi Percival que recebeu todo o impacto daquele golpe usando seu próprio rosto. Percival se torna o escudo de Nassins, e mesmo que ferido, ele pede para que Ordo não obedeça cegamente às ordens daquele cavaleiro, pois Nassins fez de tudo para manter aquele desfiladeiro a salvo por ele, pelo seu avô. No entanto, mesmo que abalado, Nassins comenta que está tudo bem e que a essa altura ele acredita que seja tarde demais para salvar o seu avô. Sem paciência, Talisker ordena mais uma vez que Ordo acabe com eles. Mas algo inesperado acontece. O monstro Ordo hesita.
Era como se ele estivesse tentando reagir de alguma forma. Os seus olhos mudam de cor. Agora eles transmitem sentimentos. E ele consegue sussurrar o nome de Nassens. Percival consegue perceber essa reação. No entanto, a paciência de Talisker havia esgotado. O Cavaleiro Âmbar levanta novamente seu machado, revelando que irá eliminar tanto o mestre quanto seu aprendiz com um só golpe. E diante daquela situação, sim, admite que não tem mais volta, que aquele, infelizmente, seria o fim deles. Mas antes de deixar aquele local, algo chama a atenção de cima. Percival estava correndo o mais rápido que pode. O garoto usa o corpo do monstro Ordo para escalar e saltar o mais alto possível, na direção daquela tempestade de granizo. Percival grita bem alto. Aquele era o seu grito de fúria, e em seus olhos era visível a sua determinação. Percival, numa velocidade surreal, começa a chutar e socar cada pedra de gelo formada por aquela tempestade de granizo. Esse momento era o ápice da manifestação da força de vontade de Percival. O garoto não permite que nenhum granizo sequer atinja Ordo ou Nassens. E ele consegue. No entanto, aquele ato teve graves consequências. Quase todo o corpo de Percival estava machucado, principalmente suas mãos e seus pés. Fora que ele estava extremamente exausto. O esforço usado para repelir tudo aquilo deixou Percival num estado crítico. Talisker, bem surpreso, comenta que alguém em sã consciência jamais teria uma atitude como essa. E a essa altura, Percival já não conseguia mais se manter de pé. O garoto, bem fraco, cai nos braços de Donnie. Percival também é divertido por Nassens, que lhe perguntava por que ele fez aquilo. E o garoto apenas responde: derrote o mal, salve os fracos. Seja alguém que arrisca sua vida pelo que é importante. Ao ouvir isso, Donnie fica bravo e briga com Percival, dizendo que ele é um idiota por fazer tudo isso por alguém que lhe usou como cobaia. Mas se não fizesse isso, você não estaria sendo você. Não é verdade? Termina Donnie dizendo para ele, que sorri daquela situação. Percival, mesmo naquele estado, promete para Nassens que eles irão trazer de volta o seu avô, e termina pedindo para que ele acredite e confie nele. E emocionado, Nassens não diz mais nada, apenas encara Percival com uma expressão gentil e de esperança. Já Donnie está orgulhoso do seu pequeno amigo, que não desiste mesmo nas horas mais difíceis. Mas alguém ali não está nada contente com toda essa situação. Talisker ergue seu braço novamente, dizendo que já viu o suficiente daquele companheirismo infantil. Mas desta vez, uma forte luz toma conta de todo aquele lugar. E essa luz era a manifestação de um novo poder. O espírito de luta de Percival atinge outro patamar. Para derrotar um cavaleiro sagrado, o verdadeiro poder é necessário. E Percival manifestou uma nova forma da sua misteriosa magia, que chama a atenção de Talisker, fazendo o cavaleiro revelar que nunca viu uma magia tão desestruturada como essa antes. E do lado de Percival, Nassens não consegue acreditar no que está vendo, pois a magia que envolvia todo o corpo de Percival havia curado também todos os seus ferimentos. O garoto estava zerado, como se nada tivesse acontecido. Todos os danos e o cansaço desapareceram completamente. Curioso, Nassens pergunta a Percival
que tipo de magia era aquela, se por acaso seria uma magia do tipo cura, mas Percival revela simplesmente não saber. Já Donnie comenta dizendo que Percival está desta vez emanando muito mais poder do que da última vez, e sim, em pensamento, revela não compreender. Ele questiona o que estaria acontecendo por detrás daquela magia. Mas para Talisker, a origem daquilo não importava, pois o cavaleiro só queria uma única coisa: pôr um fim naquilo de uma vez por todas. E ele invoca novamente a sua tempestade de granizo, dizendo que irá simplesmente pulverizar Percival e os outros. A tempestade atinge violentamente os nossos heróis. E com uma expressão feliz, Talisker agora diz: então, agora você está finalmente destruído. O Cavaleiro Âmbar se surpreende ao perceber que todos estão ilesos depois do seu ataque. Isso porque sua magia foi simplesmente engolida pela magia do Percival. E isso não era tudo. Aquela magia no formato de uma cabeça gigante começa a cuspir o granizo criado pela magia do Talisker contra ele mesmo. Uma sequência insana de tiros disparados numa velocidade surreal que atingem Cavaleiro Âmbar, que é lançado para longe contra o chão. Talisker chama Percival de pirralho, mas o garoto diante dele não se intimida. Lentamente, ele levanta sua mão, apontando seu dedo para o cavaleiro enquanto diz: irei fazer exatamente como você disse antes. Primeiro, eu irei lhe acertar um golpe, e então você irá me contar tudo. E depois eu vou te bater até você fazer o avô de Nassens voltar ao normal. Percival estava extremamente seguro e confiante. Porém, Talisker não iria permitir que um garoto inexperiente lhe insultasse dessa forma. O cavaleiro, num movimento brusco, ataca Percival usando seu machado. Entretanto, o garoto consegue bloquear aquele ataque. Talisker não consegue, com aquele golpe, perfurar a magia que cobre e protege o corpo de Percival. Mas o cavaleiro tenta novamente, desta vez fazendo vários ataques consecutivos. A brutalidade com que Talisker ataca é assustadora. Porém, ainda assim, não foi o suficiente, pois mesmo depois de tudo aquilo, Percival continuava ileso. Talisker admite que Percival consegue se defender muito bem, mas que somente isso não será o bastante, pois afinal, como ele pretende lhe acertar estando desarmado? Mas é então que Percival molda novamente a sua magia, a fazendo-se concentrar na palma da sua mão e a fazendo tomar a forma de uma gigantesca mão. E com ela, Percival esmaga o Cavaleiro Âmbar como se estivesse esmagando uma simples mosca. Talisker sente em todo o seu corpo a pressão daquela magia que brota do corpo de Percival, que diz: aí está, eu te acertei. E agora eu quero saber por que você fez isso com o avô de Nassens. E Percival segue dizendo: ele era um homem gentil, dando medicamentos para as fadas e tomando conta de uma gigante desabrigada como se fosse da família. Então por que você o fez passar por isso? E Talisker finalmente responde: porque isso é um pecado.
O Cavaleiro Âmbar revela que o ato do herbalista de resgatar outras raças além dos humanos era simplesmente ultrajante, e que seu Lorde, o Rei Arthur, deseja uma terra na qual a humanidade possa viver em paz, sem nenhuma outra raça existente que possa ameaçá-la. Ele revela que, a princípio, apenas alertou Ordo, dizendo que o que ele estava fazendo era um crime muito grave. Então, ele o aconselhou a parar com aquela estupidez e abandonar as outras raças e focar apenas nos humanos. No entanto, ele não fez isso, e por isso, Talisker então o puniu. O cavaleiro conta que fez dele um monstro guiado pelo impulso de destruir e pelo dever de ameaçar o mundo. Talisker conta que disse exatamente essas palavras: destrua o desfiladeiro, ou então eu farei. Se você não quer que eu faça isso, você mesmo deve fazer. E foi assim que ele então começou a espalhar veneno para apodrecer a terra, expulsando todas as outras raças. Porém, no fim, ele acabou sendo benevolente, pois deveria ter usado mais veneno cáustico para eliminar tudo. E após contar tudo isso, Talisker pergunta se eles estão satisfeitos agora, se essa era a resposta que eles queriam ouvir. O cavaleiro consegue saltar para fora do alcance da magia que o prendia. No entanto, Percival estava indignado após ouvir que Talisker fez tudo aquilo com Ordo e Nassins por um motivo tão ridículo, que ele foi capaz de pisotear seus corações, ignorando totalmente o sentimento deles. Mas Talisker comenta que uma mera criança como ele nunca iria entender os ideais daquele grandioso homem, se referindo, obviamente, ao Rei Arthur. E mais uma vez, o cavaleiro ergue seu braço, e Doni rapidamente nota que ele estava alterando o tempo para novamente lançar contra eles mais uma tempestade de granizo. Mas desta vez era diferente, pois Talisker revela que aquela era sua magia, o poder de controlar o tempo, e que se chamava de calamidade. Naquele instante, um enorme raio é lançado contra Percival, um ataque devastador muito mais poderoso e destrutivo que a tempestade de granizo. Entretanto, em meia cortina de poeira, podemos ver Percival surgindo. O garoto estava novamente ileso e muito mais determinado. Percival avança contra Talisker, lhe questionando se ele sabia como era perder um avô sem sequer saber o motivo. Mas em choque, Talisker revela que isso é um absurdo, que Percival converteu seu ataque mágico em seu próprio encantamento. Diante dessa situação, ele questiona: afinal, quem é essa criança? Mas por um instante, um estalo vem, e ele se recorda de uma parte da profecia que ouviu durante a reunião. Os 4 cavaleiros são todos jovens rapazes. Nós também temos visões abstratas de todos os 4. Uma criança com um cabelo verde esmeralda e semelhante a asas. Ao se lembrar disso, Talisker apenas diz: não, esse garoto é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Percival ataca mais uma vez Talisker, que desvia flutuando para fora do seu alcance. O cavaleiro diz que, apesar de tudo, que isso é muito bom, pois se ele conseguir derrotar aquela criança, a profecia do juízo final para o Rei Arthur será encerrada completamente. Nesse instante, Sin chama por Percival, dizendo para ele escutar bem o que ele irá dizer. A raposa conta que sua magia toma o formato de tudo aquilo que ele pensa. Portanto, ele precisa imaginar alguma coisa que seja capaz de derrotá-lo em um único ataque. Mas Percival comenta não ter ideia, já que ele nunca segurou ou usou uma arma antes.
mas logo ele se lembra de uma. Mas antes mesmo de criá-la com sua magia, Donnie interrompe o garoto, o advertindo: pense em qualquer coisa, menos em flechas, falo sério. Mas ele precisava ser rápido, pois Talisker já estava pronto para eliminá-lo. O Cavaleiro Ambar invoca sua mais poderosa magia, o Pássaro da Calamidade, e ele lança contra ele todo aquele poder enquanto diz: agora enfrente a sua condenação perante a minha maior e mais poderosa magia. Mas ao olhar para a forma daquela magia, Percival nota uma grande semelhança dela com um pássaro de pedra, e desta forma ele automaticamente cria uma enorme lâmina com sua magia, dizendo: agora eu posso fatiá-lo. Percival aplica vários golpes consecutivos usando aquela lâmina, e o garoto faz picadinho da magia devastadora de Talisker. O Cavaleiro Ambar não tem chances. Tendo recebido diretamente o ataque de Percival, ele admite que ele é sem dúvidas uma grande ameaça, e que o pior é que ainda existem 4 desses monstros. Um mundo onde outras raças são excluídas e só humanos podem viver. Que ideia egoísta, inaceitável. Por seus amigos, Percival decide confrontar o seu destino. Controlando um incrível poder, ele finalmente consegue derrubar um dos Cavaleiros Sagrados. E Nassins e Donnie estão espantados com o que Percival acabou de fazer. Além de derrotar o Cavaleiro Sagrado, ele também destruiu a montanha junto. E diante desse impressionante feito, Nassins questiona: Percival, quem é você? E Percival permanecia ali parado, olhando para sua mão que emanava aquela estranha magia. O garoto não conseguia acreditar que ele foi capaz de fazer aquilo. Porém, neste instante, Sin chama sua atenção, dizendo que ele já venceu e que agora já poderia desligar aquela magia. Percival diz ok, mas alguns segundos depois, parece que algo estranho está acontecendo. Ou melhor, nada está acontecendo. Percival então comenta que não dá, que ele não consegue guardar a magia de novo dentro dele. Rebalançando a cabeça, Sin revela que no momento eles não podem perder tempo com isso, pois há muito ainda o que fazer. Logo então, podemos observar um outro acontecimento bem estranho, pois repentinamente Dolores levanta para surpresa de Nassins e Donnie. Nassins fica muito feliz ao ver que Dolores está viva. Já Donnie não tem tanta certeza assim e chama a coitada da Dolores de zumbi gigante. Mas a própria Dolores parecia não se lembrar de muita coisa e perguntava ao Nassins o que havia acontecido. Porém, Nassins estava ocupado brigando com Donnie, pedindo para que ele tenha mais respeito com sua irmã. Mas o rapaz se defende dizendo que ele pensou que ela havia morrido após o monstro ter jogado em seu rosto aquele gás venenoso. No entanto, Sin chama a atenção dos três ao dizer: Heavy Metal. A pequena raposa explica que o clã dos gigantes possui uma magia que transforma seu corpo em metal para sua autodefesa. E foi justamente essa magia que Dolores usou antes que fosse queimada. E dado seu tempo de reação instantânea, Sin termina dizendo que ele acredita que ela teve muito treinamento em batalha. Mas o que de fato importava para Dolores naquele momento era seu irmão. Ela pede desculpas por deixá-lo tão preocupado, mas Nassins responde que está tudo bem, desde que ela esteja segura. Porém, ainda faltava algo muito importante.
pois mesmo com a derrota de Talisker, Ordo ainda não havia voltado ao normal. Ele ainda era um monstro irracional, agora sem um mestre, e infelizmente não havia aparentemente mais nada que Nassians e Dolores poderiam fazer. Já Percival, com um olhar triste, se lamenta por não ter conseguido cumprir a promessa que fez de trazer Ordo de volta ao normal. No entanto, naquele instante, se interrompe aquele triste momento dizendo que encontrou finalmente o que procurava. Percival pergunta o que era aquilo, e a raposa conta que Talisker deixou aquilo cair quando Percival acabou com ele. Após dizer isso, Sim então destrói aquele objeto, e milagrosamente algo começa a acontecer com Ordo. O corpo daquele monstro estava se desfazendo, até que finalmente, para surpresa de todos, o verdadeiro Ordo surge. E com isso, Sim apenas diz: então, missão cumprida. E após ter perdido a esperança, Nassians naquele momento não consegue conter sua emoção. O garoto chora de alegria ao ver que seu avô retornou. Nassians corre para abraçar bem forte o seu avô. Um abraço que ele acreditou por um momento que nunca mais iria poder lhe dar. Avô e neto voltam a se abraçar mais uma vez. Uma família unida pelo destino e que nenhum cavaleiro do mal irá conseguir separar. Tudo terminou bem, e agora era hora de continuar seguindo viagem. No entanto, Donnie não conseguia parar de rir. Ele dizia que era muito engraçado ver um garoto tão franco e sensato como Nassians se comportando como uma doce garotinha. Mas Percival comenta que ele também faria a mesma coisa, pois afinal ele teve seu amado avô de volta. Ao ouvir isso, Donnie se sente um pouco mal pela atitude e o comentário que fez. E bem sem graça, ele pede desculpas. E tentando mudar rapidamente de assunto, ele se vira para Sim e pergunta à raposa o que era aquele pedaço de madeira esquisito que transformou Ordo em um monstro. E a resposta de Sim era um cajado do caos. A raposa revela que eles são infundidos com a magia do caos e que eles foram concedidos pelo rei de Camelot aos seus cavaleiros sagrados. Mas Donnie ainda assim fica sem entender por que eles estariam carregando um tipo de objeto como esse por aí. Mas desta vez, Sim diz não saber, mas que se ele quiser a resposta para ir perguntar diretamente ao rei. No entanto, Percival, que havia escutado tudo aquilo calado, comenta que já se decidiu. Ele diz que acreditou que seu trabalho estaria feito assim que ele encontrasse seu pai e desse uma boa surra nele. Mas que agora, após encontrar Nassians e ter lutado contra Talisker, ele compreende que precisa dar uma boa surra no rei de Camiote também, pois ele não quer que ninguém mais passe pelo que ele teve que passar. E essa atitude surpreende Donnie, que questiona se ele está realmente falando sério. Já Sim sorri, dizendo que gosta da sua determinação. E o corrige dizendo que o nome correto é Camelot. Então, por fim, muito mais determinado, Percival ergue o braço e diz: então vamos para Liones. Mas de repente, a barriga de Percival começa a roncar bem alto. E isso faz Percival então se lembrar da competição deles, de encontrar a maior e mais perigosa presa. Ele revela que pegou mais de 10 coelhos mutiladores. Já Donnie prefere não comentar e deixar isso pra lá, dizendo que seria melhor cancelar essa competição, já que ele não pegou nada, né? Mas sim entra no meio da conversa e diz que ele foi o vencedor.
A raposa então começa a balançar sua cauda e de repente aparece um coelho. Sim, explica que aquele coelho é especial. Um coelho mutilador ultramarino muito raro, que vale 20 vezes mais que o normal. Para a decepção de Donnie e Percival, que acabaram perdendo para uma pequena raposa. E por fim, Sim comenta que a regra é bem clara, que o vencedor pode dar uma ordem aos perdedores. Donnie pressente que isso vai dar ruim. Já Percival pergunta se ele quer que ele cate as suas pulgas. Mas antes das coisas ficarem bem piores, Percival escuta alguém chamando pelo seu nome para ele o esperar. E essa pessoa era Nassins, que corria na direção dos três. E diante daquela situação, Donnie começa a fazer alguns comentários irônicos, perguntando a Percival se por acaso Nassins não correu até ali para poder se despedir dele com um beijo enquanto chora ou algo parecido. Mas Percival ignora e pergunta a Nassins qual era o problema. E o garoto, com um olhar bem sério, responde: "Eu quero ir com você." Donnie se surpreende com a forma e com o que o Nassins disse sobre querer ir com eles. Percival também não compreende e pergunta se ele realmente quer se juntar a eles e por quê. Nassins explica que ele deve isso a ele, por ter salvo o desfiladeiro e o seu avô. Mas Percival diz que está tudo bem quanto a isso. Mas Nassins insiste, dizendo que faz questão de não dever nenhum favor. E além disso, Nassins conta que Ordo lhe disse para deixar o desfiladeiro e aprender mais sobre o mundo, que isso a ajudaria a se tornar um herbalista ainda melhor que ele algum dia. Enquanto isso, de longe, Dolores e Ordo observam Nassins. Emocionada, a gigante comenta que nunca viu aquela expressão no rosto do seu irmão, mas Ordo explica que Nassins finalmente encontrou uma pessoa que ele pode chamar de amigo. E por fim, Nassins diz que seria muito triste se Percival recusasse, já que ele foi o seu primeiro. Donnie, escutando aquilo, começa a pensar: isso é sério? Ele está se confessando para Percival? E Nassins finalmente então consegue completar sua frase dizendo: "Porque você foi minha primeira cobaia." Donnie comenta não gostar muito da ideia de Nassins se juntar a eles, mas sim questiona qual seria o problema, e até acredita que sua magia e seu conhecimento sobre venenos podem ser de grande ajuda. Mas Donnie, bem bravo, se impõe, dizendo que sem chance, pois ele é apenas um esquisitão sinistro. Mas sim também se impõe, dizendo para ele não se esquecer que recebeu o direito de lhe dar uma ordem. Já Percival, com uma expressão bem feliz, diz que está tudo bem, que Nassins pode vir com eles. E ao receber essa resposta, o garoto apenas abaixa o seu chapéu para esconder o quanto ele ficou feliz. E é dessa forma que Nassins se junta ao nosso pequeno grupo de heróis. Sim, revela que eles estão viajando para Liones e pergunta a Nassins se ele por acaso conhece algum lugar próximo onde eles possam encontrar algum tipo de transporte. O garoto responde que sim, que tem uma cidade chamada de Cistana que fica ao norte dali. Percival fica bem animado ao saber que agora irá conhecer uma cidade, mas Donnie chama ele de caipira por isso. Mas Nassins briga com Donnie, dizendo para ele não mexer com sua cobaia. E é assim, dessa forma, acompanhado de novos amigos, que Nassins segue rumo aos seus objetivos. E Percival não consegue esconder sua felicidade de ter mais um companheiro e de que irá conhecer pela primeira vez uma cidade.